E está na hora. Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o tumultuado dia que tivemos no mercado financeiro global, com queda acentuada de bolsas de valores, dólar em alta aqui no Brasil. Eu vou conversar agora com o Geiso Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Geiso, boa noite. Boa noite. Bom, dia pesadíssimo no mercado e a gente já sabia que vinha essa maré negativa desde ontem com a decisão da Arábia Saudita. Eu acho que vale a gente começar a falar sobre isso, que foi uma decisão meio inesperada. Na verdade, uma disputa política, olhando para a política doméstica da Arábia Saudita e meio que dando as costas para o mundo que já sofria os efeitos do coronavírus. Sim, nós tivemos já semana passada um fechamento muito ruim dos mercados. Era uma expectativa em relação aos avanços do coronavírus em nível global. Nós já vemos números bons da China, de recuperação, não só de recuperação, mas o esforço chinês, que foi criticado bastante no começo, ele está surtindo um certo efeito. Havia uma certa ingenuidade de se imaginar que esse vírus não fosse escapar das fronteiras chinesas, como acabou acontecendo. Mas o avanço na Europa gerou uma preocupação muito grande. Sexta-feira fechamos muito ruim e aí viemos essa guerra, praticamente uma guerra comercial entre Rússia e Arábia Saudita, porque na sexta-feira eles tentaram fechar um acordo de redução de produção, porque eles haviam aviltado a possibilidade de um crescimento menor no mundo. Esse crescimento menor poderia reduzir a demanda por petróleo e cair o preço. E isso eles tentaram fechar um acordo de redução de oferta, não conseguiram, a Rússia deu as costas, saiu andando dessa reunião e no fim de semana veio essa surpresa que, vamos dizer assim, dentro do incêndio acabou jogando um pouquinho de gasolina, ou petróleo, podemos dizer assim. E pegou fogo mesmo, nós tivemos a bolsa em queda de mais de 12%, o dólar avançou durante todo o dia, aliás, nós tivemos interrupção dos negócios na bolsa pela manhã, quando ela bateu 10% de queda, depois à tarde, até se imaginar, poderia chegar aos 15%, que seria a nova parada, novo circuit break, e o dólar só não fechou mais alto porque o Banco Central fez um novo leilão e já anunciou o novo leilão para amanhã. Mas dá para segurar, Geiso? Porque a Bolsa, por exemplo, ela fechou no pior momento. O dólar ele segurou um pouco melhor por conta da atuação do Banco Central. A segunda atuação vai ocorrer amanhã, ou seja, o leilão de linha, eles estão atuando diretamente no mercado, estão colocando dinheiro direto no mercado. Determinou-se ali o que a gente pode dizer de um teto, que é o R$ 4,75, que não é alívio nenhum. Mas determinou-se um teto, coisa que o Banco Central não estava conseguindo fazer. Já o mercado de renda variável, nós tivemos o pior resultado em termos de queda percentual desde 1998, ou seja, quase 22 anos, 21 anos e 6 meses mais ou menos. E esse contexto mostra que o Brasil tem a sensibilidade muito grande ao principal commodity que foi afetado, que é o petróleo, porque o grande peso que nós temos no nosso mercado na Bolsa de Valores é a Petrobras. E com esse peso renovado que a Petrobras tem, e o petróleo puxando outras commodities, ou seja, nós somos uma bolsa de valores que tem muito peso de commodities, minério de ferro, petróleo, todos esses... O Vale também caiu Vale hoje. Caiu bastante hoje. Então, quando nós vemos esse cenário, não podia ser diferente. A Bolsa de Valores perdeu bastante, apanhou muito mais do que em outros lugares do mundo. E agora vamos ver amanhã. A situação... Está difícil. Preparar de novo para muito trabalho, Muita gente nova no mercado, é o primeiro circuit breaker que a gente fala, é a primeira interrupção de mercado séria que acontece, uma interrupção daquela global, mas aguarde os próximos dias. Agora, o problema é que a Bolsa, ela atraiu muito pequeno investidor no ano passado, principalmente, foi o que ajudou a alavancar o bom desempenho que ela teve, uma valorização importante, porque o capital externo saiu. Estava em busca de mercados que oferecessem maior segurança. E esses pequenos investidores não estão acostumados a lidar com uma situação como essa, uma situação extrema, né? A maior queda em quase 22 anos. Então, a tendência é sair, eu já vi gente comentando comigo que já retirou, ou seja, realizou o prejuízo. Então, esvazia os negócios de Bolsa de Valores. A recomendação seria esperar pela recuperação, mas é difícil, né? É difícil porque existe um emocional em cima disso tudo. Então, boa parte desse processo muito de agouro do mercado financeiro, ele é uma influência humana. Nós vemos nos Estados Unidos o pessoal correndo, fazendo compras de estoque no supermercado, estocando papel higiênico. Eu imaginei que isso fosse uma crise de gripe, não de diarreia, porque os Estados Unidos estão... Desabastecimento. Desabastecimento de papel higiênico, uma coisa impressionante. Mas é exatamente, a gente fala essa brincadeira, mas é para demonstrar como a psique humana acaba agindo em cima disso. É o medo. E o investidor não é nada diferente. O que nós dizemos para o investidor é, se você sair, você vai realizar perda. Esse mercado ele não vai zerar. Já que está ali, tente segurar um pouco. Se tiver um capital, tente comprar um pouco mais para fazer um preço médio.
Mas é difícil, porque na verdade, se nós observarmos das últimas semanas, esse investidor já tinha que ter tomado suas precauções. Então, se ele não vem acautelado desde semana passada, e principalmente do final da semana passada, ele entrou muito mal essa semana. Então, a tendência é fazer uma limpeza quase de uma evolução aí desse mercado, vai retirar uma parcela muito significativa desses investidores, como aconteceu em 2008. Muitos investidores ficaram bastante chateados com a Bolsa de Valores, com as perdas que ocorreram naquele período, mas o mercado vai e volta. Agora, o problema é que não dá para correr para renda fixa e eu queria saber se você conta com o novo corte dos juros, porque antes você tinha essa opção, estou em bolsa porque está num momento bom, então vou aguardar, se não eu volto para renda fixa e a rentabilidade é alta. Hoje não, você volta para renda fixa e se tiver essa redução dos juros, de repente lá na frente você pode ter ganho negativo. Exato, nós temos agora o Banco Central, ele emitiu uma nota na semana passada, depois do movimento do Banco Central americano de cortar os juros em 50 basis points, em 0,5%. Na verdade, esse movimento nós consideramos que foi exagerado por parte do FED, porque a tentativa dele, de certa maneira, de reduzir o pânico internacional acabou alimentando o pânico, porque deu-se a sensação de que o FED sabia mais do que os outros, então a situação pode estar muito pior. Então, ao invés de ajudar o mercado... Alertou todo mundo, né? Todo mundo ficou muito assustado e aí vinha aquela situação. Não era tão bom assim. Então, o Banco Central aqui emitiu uma nota de forma a evitar que que o mercado precificasse o corte de juros antes da reunião, que é da próxima semana, mas, ao mesmo tempo, ele abriu a porta. Ele abriu a porta à possibilidade de um corte de juros, vai se reduzir efetivamente o rendimento de renda fixa nesse sentido, e nós vamos entrar num cenário que aí fica muito difícil mensurar, porque nós estamos cada vez entrando em terreno desconhecido, cada vez mais estamos nos aprofundando em terreno desconhecido e nós não sabemos mais qual o caminho de volta, como que tem acontecido nos Estados Unidos. E não dá para saber qual é o cenário internacional, né, Jason? Porque por mais que haja exagero em relação às avaliações quanto ao impacto do coronavírus, a doença continua avançando em outros países, a Itália está com problema sério, a gente está sabendo de muitos eventos pelo mundo que estão sendo cancelados, isso traz perdas para o setor de aviação, setor de turismo, então começa por aí, pode contaminar outros setores, a Itália vai apanhar, você imagina uma empresa que fica sem o movimento durante algum tempo, se ela tem fôlego financeiro para isso. E é em vários locais, né? Isso deve acontecer, continuar acontecendo. Óbvio, nós já provamos ali, de certa maneira, documental, que o coronavírus não é o vírus do fim do mundo. Ele se assemelha ao SARS, se assemelha a alguns outros vírus, mas já se demonstrou que o problema dele é a velocidade de contaminação e, efetivamente, a falta de uma vacina. São os dois grandes problemas de curto prazo. Inclusive, medicamento eficaz. Os mais jovens resistem, mas para os mais velhos... Sim, os mais velhos ele é muito cruel com as pessoas de maior idade e as pessoas com saúde debilitada. Ao mesmo tempo, há um exagero dessa psique humana da reação em relação ao vírus. Ou seja, a Itália passou por um momento de descrença em relação à questão do vírus, até de desconfiança, para depois entender que a realidade começou a se impor com as pessoas sendo contaminadas. Aí ela demorou mais do que outros países para tomar as precauções. A Coreia do Sul, por exemplo, esse fim de semana fez um mutirão de análises assim, pelo país inteiro na tentativa de se conter a periculosidade do vírus. Então é um cenário em que nós temos a realidade do vírus, ele existe, ele tem uma certa periculosidade, ao mesmo tempo ele não é o fim do mundo. E aí vem a questão econômica. A China está conseguindo já debelar, ela está conseguindo retomar a atividade. Mas como os outros países vão reagir? São países democráticos, não têm o mesmo potencial que a China, por exemplo, tinha de fechar os países de controle humano, daquela massa humana que a China tinha. E mesmo a freada da China tem uma repercussão global. Sim, a atividade econômica menor na China. A diferença é que a China ela pode ter uma recuperação em V e ela pode, inclusive, crescer mais depois, porque ela tem estímulos, ela tem dinheiro sendo colocado, é uma economia de intervenção estatal muito pesada e muito rica. Ao mesmo tempo, você vai ter outros países do mundo que não vai ter o mesmo nível de recuperação. Não vai ser um V, pode ser um L, pode ser uma coisa complicada, ou seja, cai e anda de lado. E isso tudo é muito difícil de se mensurar. E o problema existem várias projeções no mundo agora sobre o que vai acontecer com os países emergentes, com os Estados Unidos, com a Itália, com todos os países do mundo. Só que, na verdade, eu acredito que ninguém sabe o que vai acontecer de verdade. Existe muita dúvida quando o ciclo do vírus vai acabar, o quanto de prejuízos vai deixar em termos econômicos e qual vai ser o depois. Ou seja, todas as projeções estão fadadas a serem erradas. É porque não se sabe a duração e a intensidade dos efeitos, não é? Pode ser curto, pode ser um pouco mais prolongado, pode trazer mais problemas para as economias, a questão estrutural, economias mais fragilizadas. Não é? E o problema é que o vírus ele acaba
essa questão do vírus, na verdade, e até a questão da própria Arábia Saudita e a Rússia, acabam expondo uma série de problemas que o mundo tem passado com os estímulos exagerados de bancos centrais, programas artificiais de manutenção de um crescimento econômico estranho, como, por exemplo, o que acontece nos Estados Unidos, que as bolsas de valores têm um resultado muito melhor do que o resultado das empresas. Então, esse é o cenário bem difícil da gente mensurar. Bom, vamos continuar avaliando, não é? Acompanhando. Conversei aqui com o economista Geyson Vieira, economista-chefe da Infinity Asset. Geyson, muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Boa noite, Laerte, Luciana.